A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Eu gostaria de estar continuando hoje aí o nosso estudo da Carta aos Romanos, ok? Nós vamos para mais uma aula. Nesse estudo de hoje nós vamos estar falando sobre a idolatria e sobre como os gentios agem concernente à mensagem do Evangelho, ok? O que é idolatria, segundo Romanos? E como um gentio, quando ouve o Evangelho, ele age, ou como ele deveria agir ao ouvir o Evangelho. Romanos vai falar de tudo isso, ok? Romanos vai falar sobre a depravação do homem sem Deus, vai falar sobre o homem não ter nele mesmo, no coração dele mesmo, a vontade de seguir a Deus de forma primeira, a vontade de seguir a Deus de forma a querer escolher isso por ele mesmo. O homem não pode fazer isso. Romanos vai tratar desse assunto hoje com a gente aqui, tá? Hoje o texto que a gente vai ler é um pouco grande, que vai ler do capítulo 1, do verso 18 até o 32, ok? Então eu vou estar dividindo em duas partes, essa parte aqui que fala sobre a idolatria e a depravação dos gentios, ok? Gentio lá em Romanos é todo aquele povo que não faz parte do povo judeu, tá? Então, para nós hoje a gente vai tratar aqui como gentios todo aquele povo que não faz parte do povo cristão. Todo aquele que não é cristão, ele pode ser chamado também de gentio, porque não faz parte do novo Israel de Deus, ok? Então, nós vamos estar lendo aqui Romanos 1, do verso 18 ao 32, para a gente estar interpretando esse texto aqui de hoje, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, do verso 18 em diante. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nele renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Ok? Então, a gente vai analisar esse texto bíblico aqui. Eu vou tentar fazer da forma mais rápida possível, ok? Mas para os irmãos que querem
analisar esse texto, estudar o livro de Romanos mais profundamente, eu quero indicar para você novamente o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, da editora Agnus, que é o Comentário Expositivo de Romanos. Esse pastor ele fez uma série de vários livros do Antigo Testamento e Novo Testamento, comentando eles. Então, o bom desse livro dele é que ele comenta os textos, ok? E no final ele vai citando vários livros das quais ele tirou algumas interpretações. Ou seja, é um livro onde outros livros são citados. Então, isso facilita muito na compreensão, ok? E na interpretação de alguma coisa que você não entenda ou de alguma coisa que você tenha muita dúvida, ok? Então, depois de ler um texto bíblico, é muito importante você procurar algum comentário que te ajude. Depois de você ler, depois de você mesmo ter estudado, veja bem, depois de você mesmo ter tentado explicar, colocar suas ideias no papel sobre aquele texto bíblico, depois aí sim procure um comentário para você ver, para você tirar alguma dúvida de alguma coisa que você desconheça ainda, ok? Veja bem, nessa passagem que a gente leu aqui de Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32, Paulo ele vai rejeitar aqui 3 coisas principais, ok? A primeira delas é a seguinte: Paulo ele rejeita aquela teoria que é pregada até hoje ainda, infelizmente, que é a teoria de que o homem é naturalmente bom. O homem ele é bom naturalmente, né? Existem vários movimentos hoje que pregam esse tipo de teoria, falando que o homem por si só ele é bom, ou que o homem por si só, por si mesmo, ele pode alcançar algum tipo de bondade sem depender de Deus, sem depender de nada que esteja além dele, sem depender de algo, né, que seja transcendente a ele. Só que Paulo ele vai rejeitar totalmente essa ideia. E isso está nos versos que a gente leu ali, do 24 até o 32. Veja bem, quando a gente volta aqui e lê, a gente começa a ver que Paulo está querendo explicar para nós que o mal, a maldade, ela não está nas estruturas sociais, ok? E nem é um subproduto do ambiente que nós vivemos. Ou seja, muitas vezes você vê pessoas falando assim: ô Alessandro, mas o mundo é mal por causa do governo, né? Por causa das estruturas sociais ao nosso redor. Tudo bem, o governo ele tem uma parcela na maldade, né? Por exemplo, se o governo for corrupto, a Bíblia mesmo diz, né? Se o governador for mal, ele vai fazer mal à nação, logicamente, ok? Mas o mal, o problema da maldade, o problema do mal, ele não tá indicado somente nas nossas estruturas sociais. Por exemplo, quando aconteceu, por exemplo, politicamente, o nosso país hoje politicamente está um terror, né? Quando aconteceu esse negócio do PT, Lula sendo preso, tantos políticos sendo presos, as pessoas começaram a falar, e até mesmo alguns crentes começaram a dizer nas redes sociais e tudo mais, que o Brasil está mal por causa da estrutura governamental. Isso é verdade também? Sim, também é verdade, em partes é verdade. Mas veja bem, o Brasil não é mal por causa do governo. O Brasil é mal por causa do homem mesmo, ok? O homem é mal por causa do próprio homem. E a maldade, veja bem, o mal, ele não é um subproduto do ambiente que a gente vive, ok? Por exemplo, às vezes a gente tem aquela ideia de que é o homem quem faz mal ao mundo, né? Só que biblicamente a Bíblia diz ao contrário para nós. Biblicamente é a natureza que geme por causa do pecado no mundo. Você está entendendo? Então, muitas vezes você pode olhar para o nosso país e outros países e pode achar que o mal está no governo. É só você fazer um teste, é só você ir trocando de governo. Você pode trocar de partido a partido, de forma de governo a forma de governo, e você vai ver no fim que as coisas não vão melhorar muito não. Entendeu? Só vai ter uma melhora significativa quando o verdadeiro governador, o verdadeiro rei vier, que é o próprio Jesus Cristo, ok? Então, apesar do mal ser mostrado pelos governadores, né, pelas estruturas sociais ao nosso redor, por exemplo, com a pobreza, a fome, apesar do mal ser mostrado nessas estruturas sociais, o mal, o centro dele, a maldade, o centro da maldade humana, não está nem nas estruturas sociais e nem é um subproduto do ambiente também. Ok?
Por quê, pastor? Porque essas coisas, por exemplo, a estrutura social é má por causa do quê? Porque o ser humano é mau, ok? O mal, como diz aqui, ele vem do coração impuro do homem que é ímpio, ok? O caos da sociedade, por exemplo, é somente um reflexo daquilo que está no coração do homem. Por exemplo, se um governador for mau, o governo dele nada mais vai ser que um reflexo do coração dele, ok? Se a gente vive num ambiente e nós somos ímpios e não cremos em Cristo, não cremos ainda no Evangelho, nem se arrependemos, o ambiente ao nosso redor vai ser nada mais do que aquilo que vem do nosso coração. Vai ser o exemplo daquilo que vem do nosso coração, um reflexo, uma imagem daquilo que vem do nosso coração, ok? Então o problema não está nas estruturas sociais, não está na fome, na pobreza, nem no modo que as pessoas governam, nem é também um subproduto do ambiente, mas o problema do homem está no coração do homem. E aí que o Evangelho entra, porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder. Quando diz que é poder, ele está citando ali uma palavra que provém do grego, que é dínamos, né? É poderosa. É a mesma palavra que origina dinamite, né? O Evangelho ele é poderoso dessa forma, porque ele não vem, veja bem, o Evangelho ele não vem para mudar as estruturas sociais em primeiro lugar. E o Evangelho ele não vem para mudar em primeiro lugar o ambiente, mas o Evangelho ele muda aquilo que é o principal, que é o coração do homem. Por quê? Porque Jesus sabe que mudando o coração do homem, as estruturas sociais, o ambiente também serão mudados. Entendeu? Então Jesus vai no centro, naquilo que é a fonte do problema, que é o coração do homem. Paulo rejeita uma segunda coisa aqui. Veja bem. Paulo rejeita a ideia de que o maior problema humano é falta de conhecimento. Aqui, no caso, ele está falando de falta de conhecimento de Deus, tá bom? Mas será mesmo que o problema do homem é falta de conhecimento? Será que o homem não tem conhecimento de Deus? Isso é muito contrário do que Paulo fala nos versos 20 a verso 21. Veja bem, ali no verso 20 ao verso 21, Paulo está querendo ensinar para nós que o problema do homem não é que ele é ignorante em relação a Deus, ok? Não é ignorante, por quê? Porque a Bíblia mesmo diz, Romanos mesmo diz, que a verdade de Deus ela está até mesmo na natureza, nas coisas criadas, ok? Então uma pessoa, por exemplo, lá da África, ainda que ela não conheça o Evangelho, vamos supor, uma pessoa de uma tribo africana, ainda que ela não conheça o Evangelho e o Jesus, quando ela olha para a criação, para as coisas criadas e vê a maravilha das coisas criadas, ela vê que há algo diferente ali. E ela começa a perceber por ela mesma, pela criação e também pela sua própria consciência, de que ali há uma força criadora que fez tudo aquilo. Que nada daquilo ali pode ser feito por um acaso, ok? O problema do homem, então, não é que ele é ignorante em relação a Deus, mas o problema é que o homem abafa e sufoca a verdade de Deus, ok? O homem rejeita isso conscientemente, ok? Então, veja bem, o maior pecado que Paulo está tratando aqui nesse texto é essa rejeição. São pessoas que rejeitam de forma consciente a verdade de Deus. Elas sabem que Deus existe, ok? Elas sabem que existe um Criador, a consciência delas mesmo acusa isso e mostra isso para elas, só que elas rejeitam essa verdade de Deus, ok? Veja bem, Deus, ele sempre se revelou ao homem durante toda a história, através da criação, através das escrituras, através da própria consciência humana. Deus ele sempre se revelou, só que o problema do homem foi que ele baniu essa verdade de Deus, ou seja, o homem ignorante e inimigo de Deus, como diz Colossenses, ele vai banir a verdade de Deus da vida dele. Ele vai olhar para Deus, ele vai perceber que Deus existe, ok? Ele vai até mesmo, talvez até mesmo ele fale sobre Deus, ele cite Deus de forma distante, né? Como se Deus fosse uma coisa assim, como se as pessoas olhassem para ele e pensassem, opa, esse homem conhece Deus. Mas na verdade ele não conhece, porque Deus, na cabeça de algumas pessoas, é um ser bem distante. Ok? Por quê? Porque esses tipos de pessoas,
eles sufocam a verdade de Deus. Eles querem, na verdade, banir Deus da sua vida. Tem um escritor muito famoso que ele diz assim: se essas pessoas pudessem matar Deus, elas não podem, mas se elas pudessem matar Deus, elas matariam de forma concreta, né? Elas não podem fazer isso, mas se elas pudessem, elas fariam. Por quê? Porque elas querem banir. A vontade delas é banir Deus da existência delas, banir Deus da sua vida. Mal sabem elas que é Deus quem fará o contrário, né? Condenando essas pessoas que não querem a Deus, que rejeitam o Evangelho, rejeitam se arrepender dos pecados e que rejeitam a fé em Jesus Cristo, ok? Salmos 19, do 1 ao 3, vai nos ensinar que a criação de Deus mostra toda essa verdade. A verdade que Deus está em todo lugar, em toda a criação, ou seja, os céus proclamam a glória dele, né? Um dia faz declaração outro dia e tal. A Bíblia é cheia desses termos indicando para nós que Deus ele se revela na criação e que Deus ele está através de todas as coisas fazendo com que o homem tenha conhecimento dele, forçando o homem a ter o conhecimento dele, ok? A criação então é testemunha do próprio Deus, do próprio Senhor. Aqui eu coloquei alguns exemplos sobre essa revelação de Deus na natureza. Veja bem, a teologia sistemática ela separa a revelação de Deus em duas categorias principais, que é a revelação geral, que é essa revelação que Deus faz por meio da natureza, por meio da criação, e também a revelação específica, ok? Que é a revelação através das Escrituras. Ou seja, é uma revelação que é geral e outra que é específica, que é através das Escrituras. Uma revelação geral através das coisas criadas e outra revelação através das Escrituras, ok? Veja bem, o que eu quero dizer com Deus se revelar através da natureza? Eu não estou querendo dizer com isso que Deus ele é a natureza, ok? O panteísmo, por exemplo, ele prega isso, que Deus ele é a natureza, ou seja, que quando você olha para a natureza é Deus, que Deus ele pode ser encontrado em todos os lugares. Por exemplo, você olha para sua mesa, a mesa é uma parte de Deus, entendeu? Você olha para a árvore é Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, quando você olha as coisas criadas vão te levar a ver o próprio Deus. Ou seja, vendo as coisas criadas, eu posso ver a obra de Deus ali. E as coisas criadas, elas estão indicando para mim Deus. Ou seja, é como se elas falassem: olha, Deus me criou. Eu sou lindo assim, magnífico assim, porque Deus me criou. Vamos supor o sol dizendo, né? Olha, eu sou lindo, magnífico assim, eu ilumino a terra, né? Eu tenho horário para se levantar, para se pôr, porque Deus me criou assim, e Ele fez assim, e é como se o sol não é Deus, mas indica para nós essa verdade de Deus, ok? Olha o que diz Salmo 104, verso 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria, todas elas, né? A terra está cheia de seres que criastes. Veja bem, o Salmo 104, 24 diz para nós uma verdade que deve ser lembrada, que a terra que Deus criou, como diz Gênesis, né, está também cheia dos seres que Ele criou. E os seres, irmãos, que estão aqui no Salmos 104, 24, eles mostram muito para nós do poder e da sabedoria de Deus ao criar esses seres. Veja bem, muito ao contrário do que o evolucionismo prega, os seres não foram criados pela evolução, né? Eles não foram criados assim, evoluindo, aí passou de um ser para outro ser, e foi indo. Como dizer, por exemplo, que nós viemos do macaco, surgimos do macaco. Isso é a pior besteira. Tanto que é besteira porque isso é uma teoria. É teoria por quê? Porque é algo que não é provado. Não tem como eles afirmar que aconteceu isso, porque isso na verdade não aconteceu. Ok? É uma tese, é uma teoria. Eles pensam que isso poderia ter acontecido e tentam provar isso de qualquer forma. Aliás, hoje, nós estamos em 2017, hoje o evolucionismo ele tem entrado numa crise bem grande. Ok? Ele realmente tem entrado numa crise grande. Por exemplo, o pastor que escreveu esse livro aqui, na verdade ele não é pastor, ele é matemático. Ele escreveu esse livro aqui. Ele é Conceito-Chave da Bíblia. Eu ia falar dele no outro vídeo, mas eu vou falar agora.
Depois eu coloco de novo no outro vídeo. É um livro muito bom. Rapaz, que livro excelente é esse aqui. Esse John Lennox, que é o segundo pastor aqui, ele é um matemático, ele não é pastor, ele é um matemático. Ele escreveu esse livro. E John Lennox, se você fizer uma... Não é o John Lennon, cantor, né? É o John Lennox. Se você fizer uma rápida pesquisa aí na internet, você vai ver o debate dele que ele fez com um evolucionista chamado Richard Dawkins. E você vê lá um debate de quase 2 horas, onde você vê o John Lennox desbancando todas as teorias ali do Richard Dawkins. É um debate sobre um livro que Dawkins escreveu sobre Deus. E nesse livro, que eu esqueci o nome agora, ele diz que Deus ele não pode existir. Ele tenta provar através do livro ali, ele tenta provar através do seu livro, o livro se chama Deus, um Delírio. Ele tenta provar através do seu livro ali que Deus não existe, que o cristianismo não é verdadeiro. E John Lennox, usado por Deus lá naquele debate, ele vem através do debate desbancar algumas teorias ali do livro do Dawkins, do Richard Dawkins. Amém? Então você pode, é legendado, você pode estar entrando lá e assistir. É muito bom para você conhecer um pouco mais. Então, a Terra ela é criada, ela é cheia de seres. Deus falou que é cheia de seres, né? Deus criou e fala sobre isso. Por exemplo, olha para essa abelha aqui, né? Essa bela abelha aqui. Olha aqui alguns fatores sobre ela. Olha que coisas interessantes. Primeiro, as abelhas, elas nascem sabendo onde o sol nasce. Como assim, pastor? Elas nascem sabendo o sentido de onde o sol nasce, porque isso é importante para elas. Elas nascem com esse sentido, sabendo que o sol nasce em tal lugar e se põe em tal lugar. Isso é muito importante para a alimentação, para a migração delas, ok? Elas sabem. Veja bem, quem colocou esse senso? Quem colocou esse senso nas abelhas? Não foi evolução. Não foi uma coisa que passou de espécie para espécie que chegou até isso. Mas com certeza foi Deus que projetou isso. A abelha, você olha para ela, esse bichinho tão pequeno, mas ela na verdade é um grande projeto. Por exemplo, olha, o ponto 2 aqui. A abelha, uma abelha, ela consegue mostrar para as outras abelhas onde está a comida. E como que elas fazem isso, pastor? Elas fazem isso voando em um ângulo em relação ao sol. Ou seja, elas sabem onde o sol nasce, ok? E uma das abelhas, ou um grupo delas, para mostrar para as outras onde tem comida, ela vai indo em direção ao ângulo do sol, mostrando para aquelas abelhas, né? Como se fosse isso, né? Mostrando para aquelas abelhas por várias vezes onde tem comida, onde tem o pólen ou alguma comida de que elas precisam. Deus projetou isso, ok? Então, como que ela sabe onde é o norte? Quem disse isso para ela? Você já viu uma colmeia, por exemplo? Que perfeição que é aquilo? Uma colmeia de abelha? Irmão, aquilo não pode ser explicado pela evolução. Aquilo só pode ser explicado pelo próprio Deus fazendo. Isso aqui, tá vendo? Parece um trabalho de arquitetura. Olha que perfeição. Entendeu, irmãos? Olha que perfeição. Então, Deus fez isso aqui. E a criação ela serve para isso. Para nos deixar fascinados, ok? Os estudiosos dizem que elas fazem assim para que o ar possa circular dentro dela. E lá dentro tem o mel, né? E o mel ele só não derrete por causa disso. Porque o ar, através dessa estrutura, ele não deixa o mel derreter. O ar circula por dentro dessa estrutura aqui, por dentro da colmeia. A aranha, por exemplo, né? Você já viu, por exemplo, o desenho de uma teia, né? Por exemplo, como a aranha sabe aonde que ela vai colocar a telha e onde que ela vai achar os insetos? Porque, pensa bem, a aranha é um animal pequeno. Como que ela sabe aonde que ela vai achar o inseto, o lugar certo para ela colocar a sua armadilha, sua teia, né? Ela faz isso, né? Como elas montam, por exemplo, as teias dela contra o vento, por exemplo. Elas conseguem fazer isso. Tanto que existem, em climas que há muito vento, tem também aranhas montando suas teias da mesma forma. Como que elas fazem isso? Elas fazem isso porque alguém colocou esse senso nelas, ok?
O material da teia de aranha, os estudiosos dizem que ele é 5 vezes mais resistente que um cabo de aço, montado nas devidas proporções, né? Existe até mesmo coletes à prova de bala que usam o mesmo material da teia de aranha. Coletes à prova de bala. São super resistentes, ok? O vagalume, por exemplo, né? Veja bem, como que funciona a luz do vagalume? Os estudiosos dizem que a luz do vagalume funciona através de 2 elementos químicos. As nossas luzes, por exemplo, aqui, né, as luzes que nós usamos em casa, elas gastam 30% de energia para produzir luz. O vagalume utiliza 100% de energia. Ok? Ou seja, o vagalume ele é como se fosse uma lâmpada viva, né? Ele é todo um esquema projetado para iluminação, para luz. Isso é perfeição, é o que Deus faz. Ok? Veja bem, a luz dele funciona como se fosse um código Morse, um sistema de código, né? Ele emite um sinal que é personalizado, né? Ele acende, apaga, e através desses sinais ele atrai a fêmea, ok? E todos eles, veja bem, todos os vagalumes, os estudiosos dizem que eles nascem com esse código já programado dentro deles, dentro da mente deles, dentro deles. Já nasce assim, programado. Quem faz isso? O próprio Deus faz isso. Não tem como explicar isso através da evolução. Esse tipo de passarinho aqui, o Golden Plover, eles migram do Alasca até o Havaí, são 4.000 quilômetros, ok? 4.000 quilômetros de distância, é bastante coisa, né? 4.000 quilômetros. E eles voam, veja bem, 88 horas em cima do Oceano Pacífico, com todo tipo de vento, e não perdem a rota. Eles batem suas asas pelo menos 250.000 vezes. Quem ensinou para eles onde é o Havaí? Como que eles fazem isso e não se cansam? Como que eles sabem que voando em certa direção eles vão chegar ao destino certo? Os estudiosos dizem que eles têm o melhor sistema GPS natural do mundo. E eles voam em forma de V, né? Em forma de V. Vamos supor, é um grupo de passarinho aqui, né? Então eles voam assim, ó, em forma de V. Ou em forma de A ou em forma de V. Tanto faz, depende do ângulo, né? Que você olha. Quando um se cansa, quando o passarinho que está aqui na frente se cansa, o que acontece? Eles vão trocando de posição. Aí, através da aerodinâmica, um vai levando os outros. Entendeu? Aí eles conseguem chegar e percorrer essa distância de 4.000 quilômetros. Então, essas são só algumas das perfeições que Deus criou. Isso porque a gente não está falando dos outros animais, do universo, do cosmos inteiro. O nosso Deus é criador, irmãos. Ele é o tremendo criador. Sabe? Então nada pode ser explicado pelo evolucionismo. Todas as teses da evolução, elas já caíram por terra há muito tempo. Tanto que são teses, são teorias. Mas a Bíblia não é uma teoria. O criacionismo não é uma teoria. É algo que é verdadeiro. Ok? Veja bem. Por último aqui, Paulo ele vai rejeitar a mensagem também de que o homem tem somente necessidades imediatas. Ok? A maioria das pregações contemporâneas está cheia disso aqui. A maioria das pregações contemporâneas elas são criadas e feitas somente para tentar suprir as necessidades imediatas do homem, as necessidades dele para aquela hora. Por exemplo, se ele precisa de dinheiro, vamos pregar sobre dinheiro. Se ele precisa de um carro e casa nova, vamos pregar que Deus dá um carro e casa nova. É a famosa teologia da prosperidade, né? Que a gente prega contra aí, né? Que a gente não prega ela, a gente prega contra, tá, irmãos? Veja bem, a pregação que é contemporânea, ou seja, do nosso tempo, ela apresenta uma falsa visão da queda. Eles não entendem o que é a queda, ok? Não entendem também o que é pecado, não entendem o que é o homem e não entendem o que é a salvação. Se você não entende essas coisas, você não entendeu o evangelho ainda. E esse é o grande problema da teologia da prosperidade, ok? A visão bíblica é que o homem é morto em seus delitos e pecados. Ó, veja bem, como a Bíblia ensina isso? A Bíblia ensina que o homem é morto nos seus delitos e pecados, ok? E que ele necessita
urgentemente de salvação, senão ele será condenado. E ele é morto por quê? Porque ele pecou em Adão e pecou também em suas atitudes individuais. Ele é morto por causa disso. E ele depende agora que Deus faça algo para ressurgir dos mortos, para transportar, como diz Colossenses, né? Para tirar ele do reino das trevas e transportar ele para o reino do Filho do seu amado. Tira de um reino dos mortos, né? Tira de um reino de trevas e leva para um reino de luz. Somente Jesus pode fazer isso. Então, o homem, por causa dos seus ilícitos pecados contra Deus, ele é totalmente, urgentemente, ele precisa da salvação. Ele precisa da mensagem do Evangelho e das Boas Novas. As Boas Novas dizem o quê? Que Deus é santo, ok? Que o homem pecou contra Deus e por isso se tornou inimigo de Deus. Agora o homem precisa de algo para levá-lo até Deus. E Deus, com seu amor e sua misericórdia, querendo reconciliar o homem, envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz em favor do homem. Na cruz de Cristo, ele leva toda a ira de Deus sobre ele, ou seja, a ira de Deus derramada sobre seu próprio Filho. A ira que estava reservada para nós é derramada sobre Jesus, e através do sacrifício de Cristo agora nós somos livres, e em vez de sermos inimigos de Deus, somos agora amigos dele, filhos dele, ok? Porém, essa mensagem só se adequa para aquele que crê, ok? A Bíblia é muito clara em falar isso, somente para aquele que crê, tá? Então, essa visão bíblica do homem que é morto em seus delitos e pecados, ela foi retirada dos púlpitos e foi substituída por uma mensagem que mostra o homem como um ser que não está perdido e que tem somente necessidades imediatas, ou seja, que ele tem somente necessidades para essa vida. Então, na maioria dos púlpitos hoje, parou de se falar sobre pecado, inferno, queda, quem é o homem, parou de se dizer que o homem precisa de salvação, ok? Hoje as mensagens são focadas nas necessidades imediatas, né? Que o homem precisa ser rico, próspero e tal, né? Então é complicado. As pessoas com o tempo elas acabaram se desviando do Evangelho. Em defesa da verdade, a Bíblia diz que o homem é um ser rebelado contra Deus, né? Inimigos de Deus, como diz Colossenses, debaixo da sua ira por causa da impiedade e sob o castigo temporal, que é o castigo aqui, e também o castigo eterno depois. E você só pode ser livre disso crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. Tá? Quarto ponto aqui, último, não era o terceiro que era o último, mas é esse quarto. Paulo rejeita uma evangelização que não trate do núcleo do problema humano. Veja bem, para você que evangeliza, cristão, que evangeliza, o seu evangelismo ele deveria ser no centro, ele deveria apelar para o centro do problema do homem, que é o que, pastor? O pecado, ok? Você deve falar a verdade ao evangelizar. E a verdade ao evangelizar não é que o homem vai se tornar rico e próspero, mas a verdade ao evangelizar é que Deus quer reconciliar o homem com ele, ok? Veja bem, devemos tomar cuidado para que nossa igreja, ou a sua igreja, a minha igreja, a nossa igreja de forma geral, não perca o fervor missionário e a ousadia para falar a verdade. Devemos tocar no centro do problema humano, que é o quê? Que é o pecado. Lembra? Não são os meios, não são os meios sociais, nem o meio que a gente vive, né? Mas é o pecado, é o coração, ok? E o pecado, como ele habita no coração, então nós devemos apelar ao problema, que é o pecado no coração do homem, ok? Devemos nadar contra a correnteza e deixar de lado a mensagem focada nas necessidades imediatas do homem, saúde, prosperidade, etc. Veja bem, eu não estou querendo dizer que Deus não possa nos dar saúde. Pelo contrário, Deus ele nos cura e nos dá saúde se Ele quiser, se for de acordo com a sua vontade. Não estou dizendo também que Deus ele não possa te abençoar em certo momento da sua vida, ok? Ele pode fazer isso se ele quiser, mas essa não é a mensagem principal do Evangelho. A mensagem principal do Evangelho ela é centrada na salvação, no problema que é o problema principal do homem, que é o pecado. Tá bom? A igreja de Cristo não está nessa terra para massagear o ego daqueles que são pecadores, ok? Então, para você que é pastor, obreiro,
está envolvido em alguma parte da liderança da igreja, eu não digo não só da minha igreja, mas da igreja de forma geral, você não está aqui para massagear o ego das pessoas, mas para falar para elas a verdade. Falar que elas são pecadoras sim, mas que existe um Deus que quer reconciliá-las com Ele mesmo através do sacrifício de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe vocês mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, ok? E nós voltaremos aí em breve com os nossos próximos vídeos, ok? Nós estaremos postando na segunda-feira e na quinta-feira, ok? Não sou só eu que faço vídeos, ok? Outros irmãos vão estar me ajudando também a fazer, mas nós estaremos postando nas segundas e quintas-feiras. Fica melhor para nós, não fica muito corrido, porque a gente tem também as nossas atividades seculares, os nossos trabalhos, né? E depois é um tema que eu vou falar também, sobre trabalho cristão, tá? Então, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.